Sacerdotisa Julinha Souza. Um momento, por favor. Deus seja louvado. Aleluia. A palavra que eu vou ler hoje, que Deus ministrou no meu coração, ela fica lá em Salmos 25, versículo 12 ao 14, que diz assim: Quem é o homem que tem o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Até aqui. Aleluia. Esse salmo, ele nos ensina a confiar em Deus, em todas as coisas das nossas vidas e a buscar a sua orientação e direção. Aqui fala, quem é o homem que teme o Senhor? O que é temer a Deus? Temer a Deus é ter respeito, é ser submisso a Ele, é se submeter ao Pai. É honrar a Deus, é colocar Ele em primeiro lugar. É reconhecer que os pecados ofendem a Ele e escolher fazer a vontade dEle. E observar e colocar em prática todos os mandamentos do Senhor. O temor ao Senhor, ela produz frutos, ela produz bênçãos espirituais e materiais. Aqui ainda continua que quem teme ao Senhor, ele vai instruí-lo no caminho que deve seguir. Ele vai continuar instruindo, porque você está temendo a Ele, você está obedecendo a Ele, Ele vai dizer o que você deve fazer, para você não tomar decisões erradas. Ele vai te instruir no caminho reto dele, na vontade dele. E como consequência, aqui continua no versículo 13, que você viverá em prosperidade. Tem traduções que falam, você viverá eternamente feliz. Você viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor vai te fazer prosperar. E isso vai abençoar não só você, mas a sua casa, a sua família, os seus descendentes, os seus herdeiros. Porque o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quando a gente tem intimidade com alguém, a pessoa ela vai confiar em você e vai contar os pensamentos dela, vai contar os segredos. Ela não vai se abrir com alguém que ela não tem intimidade. Ela não vai falar os segredos dela, o íntimo dela, para alguém que nem conversa com ela. Agora imagine a gente tendo um relacionamento com Deus, a gente tendo intimidade com o papai, com o nosso Yahweh Elohim, o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, porque o nosso Deus é 3 em 1. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Imagina a gente tendo um relacionamento, uma proximidade, uma intimidade com Deus. Ele vai nos fazer conhecer os seus segredos. E nós saberemos qual é a aliança que Ele quer para nós, qual é a promessa que Ele tem para nós. É tanto que a palavra do Senhor fala em Provérbios 12, 2, que o homem bom, ele obtém o favor do Senhor. A pessoa só vai receber o favor do Senhor se a gente for obediente a Ele, se a gente for bom com o nosso próximo, se a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai adquirir o favor do Senhor. Não é só temer a Deus, é temer com promessa. Deus vai nos abençoar, é que nem um filho com o pai. Se o pai que tem um filho, que obedece a ele, você acha que o pai não vai fazer o possível para agradar o filho, para abençoá-lo, para dar presentes? Imagina o nosso Deus que está nos céus, o quão vai querer nos agradar. Então aqui está deixando claro, quem é o homem que teme o Senhor? Nós temos primeiro que temer a Deus. A primeira coisa é dar a Deus, é buscar a Deus. E depois ele vai nos instruir que caminho devemos seguir, ele vai nos dar a direção, ele vai nos direcionar através da tua palavra, através dos teus mandamentos, numa visão, num sonho, ele vai
nos guiar e vai nos instruir. Nós temos o Espírito Santo para isso, ele testifica. O Espírito Santo nos instrui, nos guia, aconselha os nossos pés, guia os nossos olhos. O Espírito Santo nos constrange quando a gente está errando. Ele coloca aquele temor, a piedade. É o Espírito Santo. Então, a coisa mais importante que tem aqui nessa terra é o Espírito Santo. A gente não pode viver sem o Espírito Santo. Precisamos dele. E, em primeiro lugar, temos que temer a Deus, para que assim a gente possa ser instruído no caminho que devemos seguir, que é na retidão, na justiça e na verdade. E assim, como consequência, nós viveremos em prosperidade. E os nossos filhos, nossa família, nossos cônjuges herdará a terra. Nossa família vai receber também as bênçãos, porque o Senhor não abençoa só a pessoa, a bênção se estende para toda a sua família. E o Senhor nos fará conhecer os seus segredos, a sua aliança. A gente vai conhecer a aliança, a promessa. Então, não adianta ficar aí murmurando. Olha, eu estou com pouco dinheiro porque o governo não é muito bom. A inflação está alta, os preços no mercado estão altos. Não foi isso que Deus nos direcionou a fazer. Aqui está falando que se você temer a Ele, Ele vai te instruir. E você obedecendo a Deus, você vai prosperar. Você vai conhecer os pensamentos dele. Ele vai te dar ideias para você ganhar mais dinheiro, por exemplo. Vamos falar aqui dessa parte financeira. Então, não é reclamando ou murmurando, tá caro. Não, é buscando a Deus. Busca a Deus e Ele vai te acrescentar. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A gente não é que nem as pessoas deste mundo, nós somos separados, nós somos ungidos, somos escolhidos de Deus, nós não devemos nos comportar como o mundo, mas a gente tem que ter cada vez mais o caráter de Cristo. Por exemplo, o José lá do Egito, Deus deu sonho para ele, ele viu que ele ia ser importante, mas ele viveu o sonho de Deus logo? Não, demorou. José foi maltratado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. E aí ele ficou lá na casa de um senhor. Ele começou até a progredir lá, porque ele teme a Deus e Deus é com ele. Entretanto, a mulher do seu senhor começou a se interessar por ele. E ele, como ele teme a Deus, ele não vai ficar com uma mulher casada. E por causa disso, ele foi acusado injustamente e foi mandado preso. Agora pergunta, ele ficou murmurando lá na prisão? Ele ficou reclamando? Ele culpou os irmãos? Ele culpou a mulher do seu senhor? Ele culpou o governador? Ele culpou o presidente? Não. Ele continuou temendo a Deus. Ele continuou obedecendo a Deus. E Deus o instruiu. Ele demorou lá na prisão também, ele não ficou murmurando, ele continuou lá sendo humilde, trabalhando, tanto que lá ele também prosperou lá. Ele foi colocado no cargo para cuidar dos presidiários. E então, no devido tempo, porque Deus, quando Ele tem algo para a gente, Ele quer nos provar, Ele quer nos refinar, Ele quer deixar a gente pronto para viver as bênçãos dEle. Então, aconteceu que Faraó teve um sonho e ele ficou terrivelmente atordoado por causa desse sonho, mas ninguém conseguiu interpretar, mas chegou aos ouvidos dele que tinha alguém lá na prisão que sabia interpretar. Agora chegou a hora do José ser reconhecido. Ele foi lá e interpretou o sonho. E aí o que aconteceu? Deus usou o Faraó para colocar ele num cargo importante, colocou ele como um governador. E aí Deus instruiu ele a guardar alimento, porque depois ia haver fome. E eles passaram fome? Não, eles não passaram fome. Mesmo tendo fome no mundo todo, ele não passou fome porque ele foi instruído por Deus. Em primeiro lugar, ele temeu a Deus, depois ele foi instruído e depois ele prosperou. E prosperou não só ele, todo o Egito, a casa dele também foi abençoada, os pais dele, os irmãos dele, e toda a região foi lá, começou a comprar comida quando teve fome, porque
Deus instruiu ele e ele foi próspero. Então, não adianta a gente ficar reclamando como que está a economia, como está isso e aquilo. A gente tem a palavra de Deus para seguir. Vamos buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. E para finalizar, aqui em 2 Crônicas 26, fala de Uzias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e o buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, a gente tem que buscar a Deus, tem que colocar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e todos, amar a Deus. E as outras coisas vão a ser acrescentadas. Vamos buscar a Deus, porque assim, como diz Davi, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Segunda, esse aqui fica na 1 Crônica 29:12. Aqui está falando que a riqueza e a honra ela vem do Senhor. E ainda tem outras palavras que falam que Deus é dono do ouro e da prata. Então por que a gente está olhando para o homem? Por que a gente está culpando o nosso próximo? Se a gente tem Deus, que é o dono do ouro e da prata, e nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus. Então vamos buscar a Deus em primeiro lugar. E vamos buscar a justiça dele em primeiro lugar. Vamos amar o nosso próximo. Porque para a gente alcançar o favor de Deus. Porque assim Deus fará viver as promessas dele. Fará a gente conhecer a promessa dele. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Basta nós buscarmos ele em primeiro lugar. E ele vai cuidar de nós, que nem um pai cuida do seu filho. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Vamos então confiar em Deus. Vamos temer a Deus. Que Ele vai nos instruir, vai nos guiar e vai nos prosperar e fará conhecer os teus pensamentos. E assim nós viveremos a aliança de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Amém, amém e amém. Nosso muito obrigado, então, a sacerdotisa Julinha Souza.